Você está ouvindo o podcast Futuro em Foco. Olá, esse é o 5º episódio do Futuro em Foco, o podcast da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP. Eu sou Renata Marques e farei a mediação desse bate-papo. Nessa edição, vamos falar sobre investimentos ASG, que ocupam um lugar de destaque na lista de prioridade dos investidores. Embora seja um tema ligado ao mercado financeiro, não dá para restringi-lo somente a esse setor. É muito mais amplo. Em um mundo globalizado, onde cada ação tem o poder de refletir em diversos povos e cantos do planeta, cada vez mais empresas, governos e sociedade percebem a importância de cuidar do todo. No segmento de previdência complementar não é diferente, também somos parte desse sistema interligado. E os investimentos ASG, aliás, têm tudo a ver com os princípios que tanto prezamos: transparência, segurança, sustentabilidade, integridade. Mas e aí? Como será que as entidades de previdência têm acompanhado esse tema, que está em constante evolução? Quais as tendências? Quais os problemas e as oportunidades? As legislações são adequadas? Para responder essas e outras perguntas, além de trazer novidades sobre esse tema, estamos com 3 convidados super especiais. Raquel Castelpode é coordenadora do Comitê Técnico de Sustentabilidade ABRAP desde 2016 e da área de responsabilidade socioambiental da Fundação Real Grandeza desde 2004. Especialista em sustentabilidade empresarial, é responsável pela gestão, desenvolvimento e implementação de programas, projetos e políticas relacionadas aos princípios ASG, ODS e Agenda 2030, além de coordenar o Fórum de Equidade e Diversidade dos Fundos de Pensão. Atua também como membro representante da ABRAP na Comissão Intrasetorial de Sustentabilidade do Mercado Financeiro e de Capitais e no Laboratório de Inovação Financeira. Possui MBA em Administração, Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela FGV, Rio de Janeiro, MBA ISO 9000 e Gestão da Qualidade pela UCAM. Acumula especializações em Gestão de Responsabilidade Social e da Sustentabilidade pela UERJ, Gestão de Programas Sociais e Planejamento pela UFRJ, Graduação em Serviço Social pela UFRJ e certificações GRI Trading Program. Luiz Omena é graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Marketing e em Gestão de Previdência Complementar, funcionário de carreira do Banco do Brasil desde 2001 e está há 17 anos na Previ, Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, onde por 4 anos liderou o Núcleo de Planejamento Estratégico e Sustentabilidade da entidade e atualmente exerce a função de executivo do Gabinete de Estratégia, Governança e Comunicação. Entre 2018 e 2022, representou a entidade no Conselho Consultivo CDP, Carbon Disclosure Project, Latin América, e atualmente a representa no Comitê de Sustentabilidade da ABRAP. Cláudia Trindade formou-se em Engenharia Civil pela UFPR em 1981, concluiu o MBA em Gestão Estratégica em Serviços pela FGV em 2000, é diretora-presidente das Fundações Sanepar, e também é diretora-presidente da Previpar desde 2019. Exerce as funções de diretora acadêmica da UniABRAP, diretora executiva da ABRAP e é membro do Comitê de Gestão de Pessoas ABRAP e da Comissão Técnica Mista Unidas, certificada pelo ICSS em Administração e Investimentos. Cláudia, Raquel e Luiz, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes em recebê-los aqui no nosso podcast. Bem, a gente sabe que realizar iniciativas de prática ambiental socialmente sustentáveis é o desejo de muitas empresas. Mas será que as entidades estão engajadas proativamente nesse projeto? Hoje vamos falar de um tema pouco conhecido ainda. Sua sigla é bem pequena, mas de grande importância para a humanidade. ASG. Cláudia, explica para a gente o que significa a sigla ASG e qual a importância para as entidades. Boa tarde, Renata. Boa tarde também aqui aos meus companheiros de podcast, o Luiz Omena e a Raquel Castelpode. É um prazer estar participando dessa iniciativa tão importante e tão
atual que a Comissão Centro-Norte de Estratégia e Criação de Valor está promovendo. Parece para nós aqui, principalmente no Brasil, que o tema ASG seja uma coisa bastante nova, né, e atual. Mas se a gente ler um pouquinho da história, a gente vai descobrir que a primeira vez que começou a se falar sobre o ESG, que é a sigla em inglês, foi lá no finalzinho da década de 60, começo da década de 70. Né? Então, é um assunto, essa preocupação, ela não é de hoje, mas para nós aqui no Brasil e principalmente talvez nas nossas entidades e fundos de pensão, seja uma coisa bastante atual e que ainda eu acho que a gente está plantando para colher um pouco mais no futuro. Então, acho que isso também traz a importância desse momento do podcast, a gente está trazendo um pouco do significado de tudo isso e o que a gente, dos fundos de pensão, podemos fazer para frente. Então, como você me perguntou, o que quer dizer a sigla, né? A sigla ela é originária do inglês ESG, que quer dizer Environmental, Social and Governance, que foi traduzida para o português como ASG. O A de ambiental, o S de social e o G de governança, né? Na verdade, são 3 temas pilares, eu diria assim, né? E o ASG é uma estratégia, né? Que reúne um conjunto de critérios das 3 letras, né? Critérios ambientais, critérios sociais e critérios de governança, que tem uma empresa, ou no nosso caso, as nossas entidades, e que são essenciais quando você faz análise de riscos e também nas decisões de investimentos, né? Ou seja, cada vez que a gente toma uma decisão, eu diria não só nos investimentos, a gente sempre deve pensar nesses 3 pilares, né? Quais são as significâncias ambientais, sociais e governança. Agora, eu gostaria também de destacar que por mais que esse tema seja muito usado e muito falado nas questões de investimentos, ele não deve ser usado, esses critérios, somente para isso, né? Eu acho que em todas as decisões que a gente toma na nossa vida profissional e também na nossa vida pessoal até, né? Eu acho muito importante que a gente sempre olhe para esses 3 pilares, analise os riscos para tomar as nossas decisões. Raquel, a segunda edição do relatório de sustentabilidade da ABRAP, lançada em setembro de 2021, realizou um mapeamento de desempenho, de formas de gestão e os aspectos ASG em 57 entidades de previdência. Parabéns, você participou desse trabalho e contribuiu bastante. Dentre esses resultados, percebemos que os aspectos sociais, que se referem à letra S, eles poderiam ser trabalhados com maior ênfase, tanto interna quanto externamente. Como podemos melhorar esse retrato em nossas fundações? Com ações em prol de equidade, diversidade, voluntariado, promoção de cidadania. O que você tem para dizer para a gente assim, sobre isso? Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu gostaria de parabenizar em muito essa iniciativa e o projeto, que é maravilhoso. Vocês estão levando informação, né, para todas as associadas de uma maneira fantástica e super moderna. Com relação ao projeto do relatório de sustentabilidade da ABRAP, nós conseguimos a participação de 57 entidades respondentes, né? Mas é interessante a gente destacar que mesmo as entidades que não conseguiram, na época, responder ao nosso questionário, hoje, se elas pegarem o relatório, elas conseguem fazer uma autoavaliação e conseguem encontrar ações, né, e que podem fazê-las chegar a um outro ponto com relação aos princípios ASG. Com relação ao S, né, quando a gente analisou, né, o questionário, né, e
E a gente encontrou aí alguns gaps, algumas coisinhas que a gente realmente viu que precisava trabalhar em cima disso. A parte de governança, a gente sabe que as fundações todas tiveram o cuidado, né, de trabalhar sobre o tema. Agora, a questão do S, a parte interna, né? A gente vê muito a observância das questões de departamento de pessoal, do costume do RH, né? E algumas já vêm trabalhando com questões de equidade, de diversidade, de acessibilidade, com a questão do filantropia, né, que enxergavam antigamente como filantropia e hoje a gente enxerga como voluntariado, como inclusão social. Só que essas questões, de algum tempo para cá, elas começaram a gritar muito, né? E ter um peso muito importante no mercado e na sociedade, né? E a gente tem visto isso nos índices. Hoje a gente tem índice de igualdade racial que está na B3, está em Ambima e tudo mais. Então, a valoração disso vem de uma maneira muito diferente, né, do que a gente tinha antigamente. O que nós temos, né, para o mercado, a gente trabalha isso de uma outra maneira, tanto para as empresas investidas quanto para as próprias fundações. Em que sentido? A gente teve o advento aí da pandemia, né, que fez a sociedade olhar a questão social de uma maneira gritante. O mundo todo viu o social de uma maneira muito forte, né? Como é que eu posso lutar contra uma pandemia se eu não tenho água encanada para lavar as mãos, para tomar banho e para lavar uma roupa? Então, fica muito difícil combater uma pandemia. Então, as questões de infraestrutura, elas ficaram muito gritantes. As questões sociais, a pobreza ficou muito gritante. E a cobrança da sociedade com relação ao governo, aos governos, às empresas e aos grandes investidores passou a ser muito maior, né? E aí a gente fala da gente também, né? Como grandes investidores, hoje a gente tem aí a missão, né, de conquistar, atrair, reter novos participantes, né? Como que esses grupos veem os fundos de pensão, né? Nós, como grandes investidores, nós estamos fazendo investimentos, trabalhando essas questões. Esse é um ponto extremamente importante, né? Então, a infraestrutura, o social, a da inclusão, da equidade, já está mais do que provado que a equidade e a diversidade geram lucro para as empresas, produtividade e outras coisas mais. Então, não é mais uma questão de eu vou ser inclusiva, eu vou empregar mulheres, eu vou empregar negros, eu vou empregar deficientes para ficar bem na fita. Não. Já está provado no mundo inteiro por estatísticas, por estudos de grandes empresas, que existe um diferencial muito grande quando as empresas investem na equidade e na diversidade. E as empresas estão correndo atrás disso. O que a gente pode dizer? A Cláudia está aqui, a Fusan, né, também trabalha com a questão da equidade, a Previ também trabalha com a questão da equidade e da diversidade. Nós,
assim como a Real Grandeza, nós concorremos aí a certificações da ONU Mulheres, do Programa para a Equidade de Gênero e Raça, e essas certificações elas tinham um peso há anos atrás, e hoje estão muito mais seletivas, muito mais complicadas, né? Essas certificações, né? Você está ali participando daquilo e demonstrando as suas ações e projetos. É mais ou menos por aí. Então, cada vez mais a sociedade, o mercado, as empresas vêm cobrando isso. E nós, como grandes investidores, temos esse grande papel, né? A importância desse grande papel de cobrar das nossas investidas, né? Das nossas gestoras de recursos, essas ações, né? Tanto sociais, né? Quanto de equidade e de diversidade. Perfeito, Raquel. Eu acho que todas as empresas têm muito a ganhar adotando essas práticas, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para o Luiz, que também teve uma grande participação na elaboração do relatório de sustentabilidade da ABRAP. Luiz, foi identificado que os riscos não financeiros são menos mapeados que os riscos financeiros. Isso foi um padrão em todos os grupos, né? Seja entidade grande porte, médio porte, pequeno porte. Isso leva a gente a crer que o engajamento às boas práticas precisa ser incentivado, reforçado, monitorado. Como que isso pode ser feito, na sua opinião? Renata, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite da Comissão Centro-Norte de Estratégia de Criação de Valor, pelo convite. O podcast é um formato que eu consumo e que eu acredito bastante, então eu queria desejar dar os parabéns aqui a vocês pelo trabalho, espero que vocês possam seguir fazendo cada vez mais, né? É a minha primeira participação num podcast desse lado aqui, né, da produção do conteúdo, e eu queria dizer que eu fico muito honrado e orgulhoso de poder estar dividindo esse momento com a Cláudia e com a Raquel. Sobre a tua pergunta, quando você fala sobre o gap que existe entre a gestão, o mapeamento dos riscos financeiros e os não financeiros, eu acho que, além disso ser uma constatação que a gente trouxe no relatório, eu acho que passa primeiro por uma percepção da própria nomenclatura, né, de riscos não financeiros, porque, no fim das contas, todos os riscos são financeiros. A gente trabalha com gestão de risco de longo prazo em entidade de previdência complementar, né? Pegando o exemplo aqui da Previ, que é a entidade que eu represento, a gente tem no nosso plano mais antigo, que já está fechado, responsabilidade de pagamento de benefícios que vão para além da década de 2090. Então, é uma necessidade do nosso modelo de negócio conseguir enxergar esses riscos que se materializam no longuíssimo prazo, né? E aí essa percepção de que você tem riscos financeiros e riscos não financeiros é a primeira indução que a gente pode ter de que a gente pode, eventualmente, dar uma prioridade maior para aqueles que se materializam no curto prazo. No fim das contas, todos eles representam risco para o nosso negócio, né? Então, se você pega, por exemplo, como que o risco de mudanças climáticas podem afetar os investimentos de uma entidade de previdência complementar? Ora, se você tem, por exemplo, investimentos em empresas do agronegócio ou que podem sofrer algum tipo de impacto no resultado da sua produção decorrente de uma escassez hídrica, de uma onda de calor, alguma coisa do tipo, isso está diretamente relacionado com o valor que você pode retornar do investimento que você faz naquele negócio. Então, quando a gente fala de percepção de risco financeiro e não financeiro, talvez a gente esteja simplificando uma questão que você tem uma diversidade de riscos, aqueles que se materializam num espaço de tempo menor, no médio, no curto prazo, e para os quais, eventualmente, você já pode ter metodologias consolidadas de mensuração, então fica mais fácil tangibilizar numericamente o que aquele risco representa no teu modelo de negócio. E você tem riscos que são mais difíceis de mensurar, e aí eu acho que os riscos de mudanças climáticas se encaixam muito bem, porque eles são de materialização no longuíssimo prazo. E a gente ainda não tem metodologias tão definidas para mensuração desses riscos. Então, no momento que você tem modelos um pouco mais difusos de apuração e uma materialização que promete se realizar no longuíssimo prazo, existe uma probabilidade maior de que eles sejam deixados à margem nesse primeiro momento e que não façam parte das matrizes de risco corporativo das entidades de previdência complementar. O fato é que a gente vai precisar olhar sim para esses riscos, porque, como eu falei, né, se o nosso negócio é de longo prazo,
E aí, sustentabilidade no mercado de previdência complementar não é uma opção, é uma necessidade, né? Porque a gente precisa estar aqui para conseguir pagar benefício daqui a 100 anos. A gente vai sim precisar olhar para como as empresas podem desenvolver esse olhar um pouco mais apurado sobre o que atualmente se chama de riscos não financeiros. O trabalho que a gente faz na Comissão de Sustentabilidade da ABRAP vai muito em linha com essa necessidade que a gente percebe de que você tem, dentro de um mesmo segmento, fundos de pensão gigantes, como a Previ, mas você tem um fundo de pensão menor que tem também a mesma responsabilidade de ser perene ao longo do tempo, né? Então, de que maneira a gente pode contribuir para que a gente tenha metodologias que sejam acessíveis para que todas as entidades possam, de alguma maneira, olhar um pouco para isso e entender como é que esses riscos podem afetar o seu negócio. Luiz, muito obrigada. Nós que ficamos super honrados com a sua fala. E agora eu queria fazer uma perguntinha para a Cláudia. Cláudia, um dos riscos mais significativos e mal compreendidos pelos atuais gestores é relacionado às mudanças climáticas. É difícil estimar a gravidade exata desses efeitos. Muitos entendem como um risco somente de longo prazo. Você concorda com esse pensamento? Ou você entende que os eventos climáticos extremos que têm ocorrido em diversas partes do mundo, eles já demandam uma análise urgente na escolha dos potenciais investimentos dentro da entidade? O que você acha? Renata, essa pergunta ela é difícil, né, de responder assim de bate-pronto, porque é um tema bastante polêmico e controverso, né? A gente vê que mundialmente existem cientistas que defendem, por exemplo, a questão do aquecimento, né, da atmosfera, do buraco de ozônio, de maneiras diferentes. Mas, para mim, eu tenho certeza que tudo que a gente faz, tudo que o ser humano faz contra a natureza, impacta, sim, no curto e no longo prazo, dependendo da sua dimensão, né? A gente não pode deixar de olhar, por exemplo, para grandes desmatamentos, para o aumento da poluição no meio ambiente, e se a gente olhar até num raio um pouco menor, a própria questão aqui que o Luiz e a Raquel falaram sobre a questão, por exemplo, de poluição hídrica, de escassez hídrica, de falta de recursos, né? Então, essa é uma questão bastante importante, porque se a gente não cuida nem da nossa casa, nem do que está perto, que dirá do mundo da Terra, né? Do planeta Terra como um todo, né? Isso, para mim, é um tema importantíssimo, porque nós somos responsáveis não só pelo que está acontecendo hoje, aqui e agora, mas pelo que vai acontecer com o futuro da própria humanidade, né? Hoje de manhã eu estava vendo na televisão um projeto de que no próximo século o homem comece a habitar o planeta Marte, porque aqui talvez não tenha condições de suportar até todo o aumento da população, né? Então, isso é incrível, né? Nós não estamos cuidando do nosso planeta, estamos falando em ir povoar um outro planeta, né? A responsabilidade é muito grande. E eu sempre acho o seguinte, que a nossa responsabilidade, ela não é só nos grandes investimentos que a gente faz, mas sim com o nosso pequeno hábito, nossa pequena atitude, nosso pequeno comportamento no dia a dia. E também no exemplo que a gente deixa para todos e para todas as gerações e as pessoas da sociedade que nos circundam, né? Então, nós, como o Luiz bem falou, nós trabalhamos para promover qualidade de vida e bem-estar para pessoas para daqui a 70, 80, 90, 100 anos. Não estamos falando só no hoje, né? Naquele benefício que você paga hoje, mas sim na perenidade e na sustentabilidade para daqui talvez 100 anos, né? Então a responsabilidade é muito grande e as mudanças climáticas, elas vêm sim acontecendo e elas podem influenciar não só num projeto que a gente tenha, por exemplo, de infraestrutura, mas como um todo, né, na nossa sociedade. É muito importante que a gente esteja atento a isso, principalmente nos nossos investimentos, mas não só neles, né?
Por exemplo, um exemplo simples, nós, na nossa entidade, nós trocamos todo o nosso sistema elétrico por placas solares, né? Então, por um lado, você está economizando, né, recursos de despesas que você tem com a energia elétrica, mas, por outro, você também está fazendo uma ação de conservação do meio ambiente, né? Então, isso vale para tudo, desde um simples fato de você fazer uma separação, uma reciclagem de lixo, passa pela energia elétrica, passa pelo uso consciente de todos os recursos, principalmente da água, e também nas grandes coisas, como, por exemplo, você investir ou não investir em empresas, por exemplo, que promovem desmatamento ou que não têm um uso consciente dos recursos naturais. Perfeito, Cláudia. Agora, ainda sobre esse tema, mudanças climáticas, eu queria fazer uma pergunta para os três. Com relação ao Brasil, já há algum impacto nas mudanças climáticas aqui no nosso país? O que os cenários apontam? E a legislação e regulações, elas são adequadas? Eu acho que essa questão ambiental no país não é uma questão de falta nem de legislação, nem de regulação. Eu acho que nós temos, inclusive, normativos e leis bastante avançados, né, se você comparar com o internacional. Talvez o que falte para nós seja consciência, fiscalização, né, fazer com que essas leis realmente aconteçam, né? Eu acho que a falta, talvez, da fiscalização seja o maior gap que a gente tem a esse respeito. Não sei o que o Luiz e a Raquel pensam. Cláudio, concordo com você. Acho que a conscientização é o ponto-chave dessa mudança, né? É claro que a regulação ela pode ser um indutor de comportamento, né? Se a gente pegar a evolução do que a gente tem visto em termos de regulação, no que diz respeito ao que uma entidade de previdência complementar precisa ter como política de investimentos, por exemplo, na parte de gestão de ativos, né? Olhando lá para a Resolução 3792 de 2009, ela dizia, por exemplo, que era um dos critérios de avaliação das políticas de investimentos a declaração por parte da entidade de se ela observou ou não princípios de responsabilidade socioambiental. Então, em 2009, bastava você dizer o seguinte, olha, eu não observei. E aí, se você declarou, ok, você não precisava provar que você tinha que fazer alguma coisa, bastava declarar sim ou não. Quando a gente vai olhar a evolução dessa norma que passou para 4994 hoje, né, ela já diz claramente que a entidade ela deve considerar a análise dos riscos sempre que possível, os aspectos relacionados a questões de sustentabilidade econômica, ambiental, social, de governança e de investimentos. Ainda não é o modelo ideal, né, que a gente avalia, porque quando ele coloca sempre que possível avaliar, por parte de quem está sendo regulado, às vezes parece caber a interpretação de que se não for possível, você não faz. Então, é assim, ó, se der eu faço, se não der eu não faço. E eu já tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Previc e a intenção que o CMN tinha quando colocou sempre que possível era que saísse escrito sempre que aplicável. Ou seja, sempre que for aplicável a avaliação do risco ambiental, social e de governança, você deve fazer. E aí talvez essa pequena palavrinha aí de aplicável para possível possa ainda dar margem para que as pessoas não observem essas questões. Mas como a Cláudia falou, né, muito mais do que uma questão de regulação, é uma questão de consciência. Acho muito bacana que vocês tenham feito o trabalho aí de mudar a matriz energética de vocês. Aqui na Previ a gente fez também. E é interessante a gente ver o seguinte, aqui a gente trabalha com uma usina fotovoltaica desde o início do ano, em que a gente tem não só o benefício de você não ter uma emissão de carbono na matriz energética, mas a gente tem uma redução da conta, né? Então, Sim. hoje a Previ paga mais barato pela conta de luz para ter um impacto ainda menor na emissão de gases de efeito estufa, né? Então, assim, tem questões que são relacionadas a uma consciência ambiental, mas tem outras que são, na prática, uma economia que você pode fazer, né? E aí uma coisa que eu acho que acaba muitas vezes se colocando ainda como um mito na avaliação é de que quando você está tomando uma decisão de investimento, você precisa escolher entre um investimento responsável e retorno. E, na verdade, isso não é uma opção de um ou outro, é um e outro, né? Então, você vai ter, esse é um exemplo claro, né? A partir da escolha de uma matriz energética de base limpa, de emissão zero de carbono, você ainda consegue ter uma redução
no teu custo administrativo, porque a sua conta vai vir menor. Então, quando você faz a escolha de um investimento, considerando aspectos ESG, que vão te dar mais segurança no longo prazo, você está, na verdade, optando por uma sustentabilidade e por um retorno maior, por reduzir o seu risco. E eu costumo dizer o seguinte, que de quebra você ainda está contribuindo para ser um ator, né, um protagonista no que diz respeito ao impacto que a gente causa no planeta, né? A Cláudia trouxe a questão da discussão que as pessoas fazem, às vezes, se o efeito estufa, né, o agravamento do efeito estufa é ou não derivado da ação humana. Se a gente pegar o trabalho do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, e aí você vai ter lá os maiores cientistas que falam sobre aquecimento global, lá eles relatam que há uma probabilidade de 97% de chances de que, de fato, o aquecimento global que a gente vê hoje tenha como causa a ação humana na Terra, né? Então, assim, é um trabalho bastante sério que a gente pode confiar e as pessoas podem consultar lá no site do IPCC ou no site da própria NASA. A NASA tem um site só voltado para questões de mudanças climáticas e você vê assim como é gritante a elevação da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera desde a Revolução Industrial para cá. Então, se a gente buscar informação, a gente vai ver que é muito fácil a gente entender o que está acontecendo e qual que é o nosso papel nessa história. Exatamente. Luiz e Cláudia responderam na agulha, como dizem. E a grande verdade é que é um grande risco para o investidor, as mudanças climáticas. E a consciência sobre isso, aqui no Brasil, ainda não chegou ao ponto que deveria chegar. E essa é uma grande preocupação. A gente notou isso também no relatório de sustentabilidade, foi um dos gaps que a gente enxergou e nos preocupou muito. Não à toa, nós solicitamos à ABRAP a realização de um webinar, de um seminário, exatamente sobre o tema, mudanças climáticas, para que venha uma conscientização a esse respeito, porque a gente sabe da gravidade, né? Ainda mais nós com a responsabilidade fiduciária, né? Que nós temos, né? É diferente de outros investidores do mercado, né? E a gente tem total noção de que a grande maioria dessas empresas que estão aí trabalhando, né, em determinados locais, que estão sujeitos, né, a incidentes, a tragédias e etc., causados por mudanças climáticas, elas não têm nem previsão e nem provisão orçamentária para arcar com os prejuízos sociais e ambientais oriundos desses acidentes, dessas tragédias e etc. E aí sofre todo mundo, sofre a sociedade, sofre o ambiental, o meio ambiente e sofre o investidor que colocou o seu dinheiro ali naquela empresa. E quando vai ver, o capital dela não tem, como não tinha nenhuma provisão, nem previsão, ela está fadada ali à falência e nós ao prejuízo, né? Então, a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Quando a gente vai estar fazendo uma análise de investimento, isso precisa ser visto, né, com muita atenção, com muito detalhe, e infelizmente eu ainda vejo assim muita incredulidade, né? As pessoas ainda acham que é uma coisa para frente, para o futuro, para longo prazo, e não, as mudanças climáticas já são um problema presente de hoje, né? Então é uma preocupação do Comitê de Sustentabilidade, a gente já está trabalhando em cima disso e notamos essa... até respondem, né? A gente tem preocupação com o ambiental, a gente faz análise ambiental. Aí, quando a gente pergunta sobre mudanças climáticas, as respostas são
quase que nulas. Então, a gente ficou extremamente preocupado, realmente. Então, eu queria aqui fazer essa minha observação mais incisiva a respeito. Perfeito. Agora eu queria saber da Cláudia. Ao adotar esses critérios ASG, os gestores acabam tendo um grande desafio, né? Optar por uma carteira de investimento que não vise apenas lucro, mas que esteja em sintonia com a demanda sustentável da sociedade e do planeta. Isso é possível? Investimentos sustentáveis podem mitigar riscos? Renata, com certeza, né? Agora, existem algumas pesquisas que mostram, principalmente Estados Unidos, vamos dizer assim, que você já tem muitas opções de investimentos que já obedecem os critérios do ESG, tá? E não existe essa relação direta de dizer que se eu busco um investimento que seja sustentável e que cuide dos aspectos de meio ambiente, os aspectos sociais e os aspectos de governança, que com isso eu vou ter menos rentabilidade, né? Eu acho que até pelo contrário, né? Como nós estamos falando em investimentos de longo prazo, que garantem benefícios de longo prazo, a questão da sustentabilidade e a questão de adoção dos critérios ASG levam a gente entender que o desempenho financeiro dessas organizações que atentam para os critérios ESG, que elas serão melhores até do que aquelas que não estão atentas a isso, porque nós estamos falando em sustentabilidade. E a gente sabe que se você primar só pelo aspecto financeiro, você não pode não ter a sustentabilidade necessária a longo prazo, tá? Eu vi uma outra pesquisa que diz que 56% dos fundos de pensão no Brasil consideram o ESG ao investir, tá? E que, principalmente, nós aqui estávamos na nossa conversa, que está muito boa, né? Falando bastante sobre meio ambiente, a Raquel também destacou as questões sociais, mas a gente não passou ainda pelo G do ESG, que é a governança, né? E a governança, ela é muito importante, principalmente nessa questão que você falou de rentabilidade, de segurança, de transparência, de ética nos negócios e nos investimentos, né? Então, nós dos fundos de pensão, lá desde 2004, com a resolução CGPC 13, começamos a olhar, né, para a governança, para a ética, para a transparência, para controles internos com muito mais afinco, né? E esta resolução, né, a CGPC 13, ela continua depois de 18 anos, né? Ela vai fazer 18 anos agora, se eu não me engano, em novembro, ela continua sendo muito atual, né? E todo mundo que prestou atenção e que a acompanha e faz o que ela, na época, inclusive, ela não obrigava, né? Ela dizia ser desejável, né? Muitas recomendações, e tenho certeza que as entidades que primam por isso têm tido muito sucesso, principalmente na questão de perenidade e sustentabilidade, tá? Então, sim, acredito que quem prima pelas questões ASG tem muita chance de ter desempenhos financeiros até melhores do que aqueles que não primam por isso. Tá? Cláudia, Raquel, Luiz, o papo foi muito bom e eu acho que fica cada vez mais claro que a ESG não é apenas um modismo, né? As entidades precisam realmente olhar para essas práticas e adotar, e a gente deixa aqui conteúdo de qualidade. Eu agradeço imensamente que vocês aceitaram o convite e compartilharam essas experiências, né, opiniões e dicas maravilhosas, e um produto muito valioso para os nossos ouvintes, né? Nós que agradecemos, né? A oportunidade. Super agradecemos e
super parabéns à Comissão Centro-Norte aí de Estratégia e Criação de Valor, porque o trabalho realmente é fantástico. Renata, muito obrigado pelo convite. Eu queria me permitir fazer só mais um comentário aqui, se houver um espacinho, Claro. para dizer que a gente precisa medir aquilo que a gente pretende gerenciar, né? A Cláudia falou muito bem da questão da governança, e para aspectos sociais e ambientais, a gente também precisa ter indicadores que sejam capazes de nos fazer perceber se a gente está no caminho certo ou não, né? A gente está tendo a oportunidade aqui na Previ esse ano de participar pela primeira vez da elaboração do nosso inventário de emissões de gases do efeito estufa. É um serviço que está acessível para todas as entidades do sistema, então aqueles que estejam ouvindo a gente aqui, que queiram entender melhor como fazer isso, pode colocar lá no Google, né? Programa GHG Brasil, e aí vocês vão ver o trabalho que é liderado pela FGV, que adaptou essa metodologia mundial de avaliação, de mensuração de emissão de gases do efeito estufa, né? E para as entidades de previdência complementar, o que faz muita diferença é a gente fazer a avaliação de escopo 1, escopo 2 e escopo 3, que é onde está a nossa carteira de investimentos, né? Então, a gente, a partir dessa leitura, consegue perceber qual o tamanho do impacto que as nossas decisões de investimento têm no futuro do planeta, né? É pela primeira vez que a gente está fazendo isso, eu acho que a Previ vai ser pioneira, mas eu acho que o mais importante é que a gente possa trazer outras entidades para junto de nós, para que a gente possa, entendendo melhor qual é o impacto que a gente gera, a gente poder fazer essa gestão de longo prazo para contribuir positivamente aí para o controle das mudanças climáticas, né? E no mais, é só agradecer, dizer que foi uma honra participar aqui com a Raquel e com a Cláudia desse bate-papo. Real Grandeza trocou figurinha aí com vocês e já está fazendo adesão essa semana, tá? Acabamos de... Oba! Legal. Tá? Vamos fazer o treinamento agora em novembro. Continue nos acompanhando e mantenha o Futuro em Foco. Este podcast é uma produção da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP, composta por representantes das seguintes entidades: BB Previdência, Ceres, Cibrius, FACEB, FIPEC, FUNCEF, Fundiágua, FUNPRESP-JUDE, Postales, Previnorte, Previsan, Régios, Sebrae-Prev, Serpros e Sistel. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.